te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada família que está assistindo, Senhor, nessa noite. Cada lar, Senhor, que faz parte, Senhor, da primeira igreja Batista Renovada do Pacheco, ou que não faz parte, Deus, mas acompanha, Senhor, os cultos. Que eu possa estar, Senhor, contemplando a cada um, Jesus. E que nessa noite nós possamos aprender, Senhor, nos alimentar mais da Tua palavra, Jesus. Que possamos colocar em prática, Deus, tudo que aprendemos, Senhor. Que possamos, Senhor, com a nossa vida, Jesus, falar que o Senhor Jesus salva, cura e liberta, Pai. Deus, como servos, como filhos, como adoradores, Deus, nos encontramos em gratidão a Ti, Jesus, mais uma vez. Recebe, Jesus, a adoração neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção que diz: Senhor, renova a minha vida, renova o meu viver. A cada dia nós possamos ser renovados pelo Senhor Jesus. É o desejo do nosso coração, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. É verdade, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Fala mais uma vez, Senhor, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Vai de encontro a cada lar, Senhor, nessa noite. Já não quero ser igual. Deus, precisamos ser renovados pelo Teu Espírito, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Coração quebrantado. Põe em mim Teu coração. Coração adorador, te adora em espírito e em verdade. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. 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 Aleluia. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a Tua majestade, Jesus. Queremos nos render aos Teus pés, Pai. Aleluia.
Oh, 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 oh. A presença nos alegra. Aleluia. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés. E aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, eu venho te adorar. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua verdade reinará. Reina sobre nós, Senhor. Aleluia. Reina sobre mim, Jesus. Essa música diz: mesmo que em meio aos problemas, mesmo em meio à dificuldade, se o mar estiver revolto, a mão do Senhor vem sobre nós e nos traz à tona para respirar. Não sabemos o que você passa nessa noite, como você se encontra, mas sabemos que temos um Deus vivo, que cuida de ti, que cuida de nós, e que as mãos do Senhor possam estar estendidas sobre a sua vida nessa noite. Que você possa falar: Senhor Jesus, que nós possamos falar: Senhor Jesus, segure nossas mãos, Pai, e nos guia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Nos olhos da fé, cante. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia.
se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Porque nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Cante comigo. Aleluia, aleluia. Mesmo se o mar tiver revolto, cante. Aleluia. Comece a andar sobre as águas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se acomodem aqueles irmãos que puderem. Eu quero desejar uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todos os amados que estão aí na sua casa, né? Onde quer que você esteja nesse momento, alguns participando desse culto ao Senhor ao vivo, outros verão depois, vão participar depois, né? Estarão cultuando a Deus depois, ouvindo a leitura da palavra depois, mas todos vocês se sintam abraçados pelo Senhor nesse momento, tá bom, queridos? Nós não podemos nos abraçar, mas nós podemos sentir um caloroso abraço de Deus nesse momento. Deus nos ama, Deus te ama, né? Estamos aqui felizes pela presença, participação de todos os irmãos, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Desde já, muito obrigado também aos amados que estão aí, né, participando do culto ao vivo, né, via Facebook. Compartilhe para que a palavra de Deus alcance e chegue até outras pessoas. Amados, abram as suas Bíblias em Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia e o primeiro capítulo 1. Nós vamos meditar um pouquinho em alguns textos. Hoje, como já foi falado aqui, né, nós estamos no culto de estudo bíblico, né, culto de estudo da palavra. Então, pega a sua Bíblia aí, os amados que estão em casa também, pega a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo que nós vamos ler vai do 26 até o versículo 28. Ao 28. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto que nós vamos ler, né? Já se passaram os 5 dias e agora no 6º dia, Deus, a criação dos seres viventes. E a palavra fala assim a partir do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, aqui está, meu Deus, a tua palavra que foi lida. E ó, meu Deus, que tu possa, neste momento, estar falando, meu Deus, através da minha vida, aos corações, a vida dos teus filhos, que precisam também ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, toma nas tuas mãos, ó Deus, como já foi orado aqui, cada lar representado, cada família, meu Deus, que está nos ouvindo nesta hora, que as mais ricas bênçãos dos altos céus possam inundar esses lares, e que todo sentimento ou pensamento contrário, meu Deus, que possa cair por terra em nome de Jesus, e que a tua verdade, a tua palavra, ela possa encontrar, meu Deus, um lugar nos corações e nas vidas, para que ela possa crescer, para que possa frutificar, meu Deus, dar frutos, produzir resultados em cada coração. Em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Escutem, os seres humanos são, de verdade, uma criação especial de Deus. Tem, assim, irmãos, algumas peculiaridades na criação. Quando nós lemos, principalmente Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver algumas peculiaridades próprias, algum trato próprio de Deus para com o homem. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta situação aqui. O ser humano, ele também foi criado à imagem de Deus. Aí, quando nós vamos olhar aqui o significado de imagem, é representação de uma pessoa, né? São, assim, o ser humano está dotado de características que lhe permite entrar numa relação pessoal com Deus. Ou seja, existe um vínculo, uma ligação do homem com o Senhor. E na criação, como nós estamos vendo aqui em Gênesis, né? Quando Deus fez o primeiro homem, Deus já deu ao primeiro homem, no caso a Adão e também Eva, evidentemente, Deus já deu a eles uma condição de escolhas. Ou seja, já permitiu que Adão e Eva, lá no começo, o primeiro homem criado por Deus, já tivesse o poder de decisão, já tivesse condições de escolher, ou seja, já tinham condições de fazer as suas opções. E isso aqui, né, é maravilhoso, quando nós vemos esse trato de Deus exclusivamente com o ser humano. E nós vamos observar, nesse contexto aqui, que Deus, né, o Senhor plantou um jardim no Éden. E pôs ali o homem, deu ao homem uma mulher, a Eva, evidentemente, e deu ao homem também, escute, uma diretriz. O Senhor, ele deu, neste caso aqui, nesse contexto, uma orientação, ele deu uma direção, uma norma de conduta. Falou: olha, eu vou te colocar aqui no jardim, você está aqui, neste lugar, porém, desta árvore aqui, vocês não podem tocar, não podem comer
do fruto. Isso está no capítulo 2, no versículo 15 até o 17. Eu vou ler para vocês. Diz assim: e tomou o Senhor Deus, o homem, o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, escute, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Esse texto aqui, escuta uma coisa, irmãos, ele nos mostra que a desobediência a Deus levaria a uma consequência de morte. É algo para nós pensarmos um pouco. Talvez, alguém esteja pensando, olha, foi um risco que Deus correu. Foi uma situação criada por Deus lá em Gênesis, quando Ele construiu, quando fez todas as coisas através do seu poder, da sua palavra. E Deus correu um risco muito grande ao colocar algo ali que o homem pudesse pegar e comer. Eu quero falar uma coisa para os amados. A primeira coisa que nós falamos aqui, que Deus criou o ser humano e Deus deu ao homem, ao primeiro homem, uma opção, uma condição de escolha. E eu quero que você comece a pensar isso comigo. Segundo ponto, escuta, amados, nada surpreende a Deus. Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem o governo e o domínio absoluto de todas as coisas. E eu quero falar para vocês que Deus não foi surpreendido por Adão. Ele não foi surpreendido pela decisão da Eva. Vamos dar uma olhada lá em Salmos, capítulo 139. Desfolhe a sua Bíblia. Escute, irmãos, não podemos ignorar o profundo conhecimento de Deus no homem, no ser humano. Lá em Salmos, capítulo 139, é um salmo de Davi, e vai mostrar a onisciência e a onipotência de Deus, o saber de Deus, o conhecimento de Deus, e vai mostrar também o poder do Senhor. Em Salmos 139, eu vou ler só alguns versículos, e aí os amados vão me acompanhando. A partir do verso 1, o salmista Davi vai falar assim: Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que maravilha. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos. Eu vou repetir. Todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Disse o salmista Davi. Agora a partir do versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado.
e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, escute, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse texto aqui, esse versículo 16, escutem, quando fala assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Esse texto significa que o que está acontecendo, olha aqui, irmãos, hoje, exatamente hoje, para mim, para você, para Deus, já aconteceu há muito tempo. A onisciência de Deus, escutem, nos mostra, por exemplo, esta pandemia que está assolando aí o mundo, esta problemática, esse temor muito grande que existe acerca de tudo isso, nos mostra, amados do Senhor, que para Deus, isso já aconteceu. Isso nos mostra, queridos, que nada surpreende a Deus. E o salmista, escutem, ele vai concluir o Salmo 139, a partir do versículo 23, da seguinte maneira: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O primeiro ponto aqui, queridos, importantíssimo, é nós sabermos de um controle absoluto de Deus. O primeiro ponto é a certeza de que todas as coisas, como nós já temos falado aqui, estão patentes aos olhos de Deus. De que Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Sabe lá o que é isso? Sabe o que é isso? Agora, o diferencial é esse ponto no final, no último versículo do Salmo 139, quando o salmista, ele coloca para Deus: olha, Senhor, vê se há algo mal em meus caminhos. Deus, conserte, Senhor, me ajude a acertar os meus caminhos, as minhas veredas. Novamente nós vemos o texto indicando para o homem, indicando para o ser humano a sua condição de escolhas. Amados, em tudo, eu, você, nós temos escolhas. O homem sempre tem as suas escolhas. Ele vai decidir pelo seu caminho. Então, não surpreendeu a Deus a decisão de Adão e de Eva. Não surpreendeu ao Senhor. Alguém pode pensar assim: poxa vida, que trabalho de Deus, depois de fazer tudo, criar todas as coisas, agora faz o homem, faz um jardim, coloca o homem naquele jardim, e agora vem essa decepção com a desobediência. Vou repetir: nada surpreende a Deus. Muito bem, escutem uma coisa muito importante. O diabo, ele não quer você de pé, ele não quer o ser humano de pé. Antes, o que o inimigo quer
é a minha, é a tua, é a queda do homem. A queda do ser humano. A queda da obra-prima criada por Deus. A queda de alguém, de uma criação especial de Deus. Ele quer atingir exatamente o Criador naquilo que Deus fez, que Deus mais amou, que é o ser humano. Então, escute, o diabo usa de estratégias até hoje, a fim de te afastar dos propósitos de Deus, a fim de te derrubar espiritualmente, a fim de arruinar com o ser humano. Porque o que interessa para ele é que o homem tem uma vida de derrotas. Ele sabia que Deus havia ordenado a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era algo que o inimigo sabia. Então, ainda hoje, ele utiliza a mesma estratégia que utilizou lá atrás, que é semear, escute isso, dúvidas e incredulidade. A estratégia utilizada pela serpente foi exatamente semear dúvidas em Eva. A estratégia utilizada pela serpente, escutem, foi exatamente porque ele sabia que a dúvida levaria à incredulidade. Então, esses pensamentos de questionar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os mandamentos do Senhor, as promessas de Deus, esses pensamentos, escutem, amados, de dúvidas, de incredulidade nos mandamentos do Senhor, vão fazer com que a própria palavra de Deus se torne ineficaz na vida de quem não crê. Porque é impossível tomar posse das promessas de Deus, dos benefícios, das bênçãos de Deus em nossa vida, se não for através da fé. Se não for através da certeza, da convicção. Se você crer que Jesus Cristo, escutem, Ele veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados. Se você crer, diz a palavra de Deus, você é salvo. Mas diz também, quem não crê será condenado. Então as promessas de Deus são fundamentadas em cima da palavra. Ela tem como base de construção de uma vida, a fé. Esse é o fundamento que o movimento cristão, esse é o fundamento de quem crer na palavra de Deus e na sua ação, na sua vida. Então, evidentemente, o inimigo sabe que se ele semear a dúvida, vai gerar incredulidade e daí a ineficácia da palavra na sua vida. E foi exatamente a estratégia que Satanás, transfigurado na serpente, a serpente utilizou para cegar espiritualmente a mulher, que passou com isso, escutem, a enxergar a árvore com outros olhos. Antes, ela enxergava a árvore, estava lá, teve uma ordem de Deus, lá no capítulo 2, quando o Senhor colocou Adão, deu Eva para estar com ele, e deu uma ordem, deu uma diretriz.
olha, vocês podem comer de um tudo, mas desta árvore aqui não. Porque se vocês comerem, certamente morrerás. Mas agora, depois da serpente introduzir a dúvida e incredulidade, como Eva passou a enxergar aquela árvore? Isso está registrado exatamente no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. Escutem, 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora, irmãos, agora, meus amados, agora, queridos, escutem, aquela árvore que antes o homem não podia se aproximar sobre uma ordem de Deus, agora aquela árvore para a mulher, ela era boa, ela era agradável e ela era desejável. Olha por onde, eu quero abrir um parênteses aqui. Escutem, olha por onde o pecado vai entrar no coração do homem. Ele vai entrar através dos seus olhos. Você passa a enxergar de uma maneira que aquilo que você vai fazer é uma coisa boa, é uma coisa agradável, e passa a ser uma coisa desejável. Pois esta estratégia, ela é utilizada até hoje. Nesse exato momento, no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, começou na vida de Eva aquela expressão máxima: não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu achar essa árvore boa. Não tem nada a ver eu achar essa árvore agradável. Não tem nada a ver eu achar essa árvore desejável. E esse não tem nada a ver passou séculos de anos. Chega aos nossos dias com o mesmo impacto destrutivo. Naquele momento da primeira escolha, o ser humano começou a olhar para aquela árvore, para aquele fruto, e começou a decidir o seu próprio caminho. Escute, alguma coisa sobre caminho. Eu quero ler lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. O texto é bem conhecido. Provérbios 14, 12. Olha o que vai dizer a palavra. Há caminho que ao homem parece direito. É bom, é agradável. Mas o fim dele são caminhos de morte. Voltando para a árvore, lá no jardim do Éden. Aos olhares de Eva, a árvore era boa, agradável, mas a consequência levaria à morte, como bem disse o Senhor. Não coma daquele fruto, porque certamente morrerás. Foi o que Deus colocou. Agora escute, ainda em Provérbios capítulo 16, versículo 2 e 3. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Aos seus olhos, beleza, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse texto, escuta,
o coração do homem considera o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Já está de encontro a tua escolha. Você escolher Deus, direcionar o seu caminho, meu irmão. Nós estamos falando aqui desde o começo, a escolha do primeiro homem que foi criado por Deus. Deus de maneira nenhuma não é aquele Deus carrasco, aquele Deus que vai pegar, olha, você tem que fazer assim, você tem que pôr ali, você tem que fazer isso. Não. O ser humano, ele é dotado de uma semelhança, de uma imagem de Deus, de um relacionamento com o Senhor, onde você tem, querido, condição de fazer as tuas opções. E junto com as tuas opções, vem as consequências delas. Voltando aqui para Eva, voltando para o texto em questão. Eva comeu o fruto, deu ao seu marido, deu a Adão, e por causa da sua transgressão, eles foram sentenciados à morte. E foi submetido a todas as consequências do pecado da desobediência. Escutem. Quais foram as consequências, pastor? Capítulo 3, versículo 19. O Senhor os sentenciou à morte. Dá uma olhadinha em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Vai dizer, escute: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Como bem disse o Senhor, lá no capítulo 2, versículo 17, a consequência daquela desobediência seria a morte. E assim o foi. Como de fato Deus cumpriu a sua palavra. Mas a pior das consequências foi a segunda, que está registrada no capítulo 3, versículo 23 e 24. Escutem, escutem. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, veja. O jardim do Éden, o lugar preparado por Deus, um lugar preparado pelo Senhor para o homem, para que o homem, escute, para que o homem pudesse lavrar, cuidar, e agora, o homem afastado, expulso deste lugar. A pior consequência, meu amado, para o homem, para o ser humano, para a pessoa, é estar afastado de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que o pecado é que faz separação entre homem e Deus. Deus nos ama igual. Deus ama o ser humano de uma maneira ímpar, única e maravilhosa. Todos nós somos amados por Deus. E Deus quer que todo homem se salve. Evidentemente. Não existe preferência. Deus ama mais aquele irmão, aquela irmã. Deus ama mais o pastor. Ouve mais esse, aquele. Não. Deus nos ama igual. Deus é amor. Deus é a essência do amor. E o amor de Deus é um amor incondicional. Mas o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus.
o amor de Deus é tão grande, e o desejo de Deus é que o homem esteja, escuta, irmão, sempre na tua presença. Essa é a vontade de Deus. Lá, nesse episódio, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 9, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Escuta, irmãos. Escuta, que coisa tremenda, que passagem maravilhosa. Apesar de tudo isso, nós falamos aqui e lemos o Salmo 139. Nada surpreende a Deus. Deus sabia, Deus conhece o pensamento. Deus conhece o homem ainda antes de formá-lo. Deus sabia o que ia acontecer com Eva, com Adão. Mas ainda assim, Deus vai até o jardim, sabendo que Eva já tinha comido do fruto proibido, sabendo que Eva já tinha dado para Adão, que Adão também já tinha comido, sabendo que estava numa condição de desobediência. Mesmo assim, Deus vai no jardim e brada em alta voz: onde está Adão? Onde está Adão? Cadê você? Mesmo tendo ciência de tudo, ainda assim Deus: Adão, onde você está? Escuta, queridos, essa passagem é maravilhosa, porque mostra que apesar de tudo, passaram-se todo esse tempo, chegamos aqui em 2020, e ainda assim, o nosso Deus, aleluia, independente da situação que eu estou, que você está, ainda assim Deus ainda chama por nós, pelo nome. Deus ama o ser humano de tal maneira, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer, para quem nele crer, seja salvo. E todos os momentos, como um grito, clamando pelo nosso nome, o Senhor tem nos dado oportunidades, ouvindo a sua palavra, participando de lives de culto, ouvindo mensagens cantadas, como Deus faz com aquelas pessoas que Ele dá o dom do canto, para levar mensagens cantadas, mensagem de salvação, mensagens que te levem a olhar o sacrifício de Jesus da cruz. O Senhor continua clamando e chamando: João, Renato, Samuel, Luiz, onde você está? Porque Deus nos criou, escutem, pessoas com opções, direito de escolhas em todas as áreas da nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. O nosso culto, como bem diz lá em Romanos, são cultos racionais, com entendimento. Então o que Deus espera de mim e de você, aleluia, é que os nossos olhares se voltem para Ele e nós viemos a falar, como falou Davi, lá no Salmo que nós lemos: Senhor, Tu que conheces até os meus pensamentos, sonda-me, Senhor, e vê onde está o caminho mau. E me deu, Deus, a direção, as veredas para os meus caminhos. Escute, irmãos,
Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, ele fala assim: assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia! E assim como todos morrem em Adão, todos também serão vivificados em Cristo. Aleluia! Deus, Ele deu escolhas a Adão e a Eva. Construiu, fez o jardim, colocou a árvore e falou: olha, guardem, cuidem, comam de um tudo aí, mas aqui você não pode tocar. E deixou o homem lá tomar as suas próprias decisões. Da mesma maneira, Deus nos dá escolhas. Todos os dias, amados, escutem isso. Quando nós acordamos, todos os dias, nós temos escolhas para fazer todos os dias. Escolhas relacionadas à nossa família, escolha relacionada à educação que vamos dar aos filhos, escolhas relacionadas a trabalho, escolhas relacionadas a obedecer a Deus ou não, escolhas. A vida do ser humano até hoje, ela é feita por escolhas, por decisões, por opções. Nós começamos em Gênesis, significa princípio, no capítulo 1, e vamos encerrar essa mensagem em Apocalipse, que é o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22. E eu quero ler para você. E eu quero falar para vocês, queridos, para os amados irmãos, para os amigos que nos ouvem. Como eu disse, nós temos escolhas todos os dias. Pode subir. Mas a principal escolha, eu vou ler para você agora. Apocalipse 22, a partir do versículo 14, vai dizer: bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Bem-aventurados ou felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. O que levou o homem ao afastamento de Deus? Foi uma árvore, a árvore do conhecimento do bem ou do mal. Ali o ser humano, o homem, o primeiro homem, através da sua mulher, Eva e Adão, foram levados, induzidos a um erro. E optaram pelo erro. Agora, Jesus fala da árvore da vida. E ele mais uma vez vai dar a opção. E ele diz, por isso que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, quando falou que através de um homem, Adão, entrou a morte. E agora, através de um outro homem, Jesus Cristo, nós somos vivificados. Aleluia! Repetindo, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu quero voltar aqui de novo o texto. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, que após comer do fruto daquela árvore, o Senhor pegou Adão e Eva, os expulsou do jardim. E ainda
ainda guardou aquele lugar com um anjo com a espada inflamada em suas mãos. Agora, nós, eu, você, temos a opção de entrar na cidade pelas portas, de cabeça erguida. Aleluia! Se tivermos as nossas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, ou seja, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vou continuar. Versículo 15 vai dizer: ficarão de fora os cães, que são os falsos pastores. Escuta, os feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus não tem o plano B. Na sua onisciência, Deus criou o homem, deu a ele o entendimento, o livre-arbítrio, para ele fazer as suas escolhas. Resumindo tudo isso que foi falado, eu não sei como você está nesse momento. Realmente eu não tenho como saber, mas Deus tem. Nós falamos aqui do Salmo 139, da onisciência e a onipotência de Deus. Então Deus sabe. Deus sabe. Você não precisa falar para mim. Você também não precisa fazer como Adão e Eva fizeram. Quando Deus chegou no jardim, eles estavam se escondendo. Não precisa, porque de Deus não tem como se esconder. O que você precisa fazer é reconhecer que Jesus é essa resplandecente estrela da manhã. Que Jesus é o Senhor. Que Deus arquitetou, preparou um plano maravilhoso de resgate do ser humano. Deus sabia e sabe das nossas falhas. Deus conhece as nossas limitações. Por isso, o homem saiu do jardim da presença de Deus. Mas, o Senhor enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que pudesse me resgatar e te resgatar. Jesus te ama. Escolha beber desta fonte, dessa água da vida, e tenha vida com o Senhor. A cidade santa que nós falamos aqui, a porta pode ser aberta para você. Essa escolha é a maior escolha que nós temos que fazer. É a decisão. É uma decisão de fé. E é uma escolha
particular, pessoal. Você e Deus, eu e Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus maravilhoso. Meu Deus, como bem disse a tua palavra no Salmo 139 que nós lemos. Pai amado, tu sabe o dia certinho, Senhor, que esta praga, o coronavírus, ó Deus, será erradicado da humanidade. Tu sabe, meu Deus, o dia em que terá uma vacina para combater esse mal. Tu sabe exatamente, meu Deus, a vida de cada pessoa que nos ouve nesta hora. Porque como nós lemos aqui, todas as coisas, Senhor, estão nuas e patentes aos teus olhos. Tu sabes de tudo. A minha oração, meu Deus, juntamente com os teus filhos nesta hora, oh meu Deus, eu te peço pela tua misericórdia, pelo teu amor, meu Deus, que tu possa ouvir o pedido e a oração que é feito nesta hora pela tua filha, pelo teu filho. Ó Deus, há pessoas agora colocando as suas decisões, escolhas diante de ti, como bem fez o salmista Davi. Que tu possa estar colhendo cada oração neste momento, e tu possa estar dando, meu Deus, as respostas necessárias que o teu filho ou a tua filha precisa. Pai, em nome de Jesus, acrescente, Senhor, a nossa fé. Manda nos ajude
em meio a essa turbulência, esse momento de dificuldade que temos enfrentado, que a tua igreja passa, que a sociedade passa, que pessoas menos favorecidas estão passando, meu Deus. Que tu nos ajude. Senhor, que teu olhar de misericórdia, de compaixão, alcance, meu Deus, vidas e corações. E que tu libere cura, milagres, bênçãos da tua parte, Senhor. Como tu tem feito, Senhor, ao longo de todos esses anos, pelo ser humano. Meu Deus, vá de encontro a necessidades. Vá de encontro, meu Deus, a corações aflitos, a pessoas que estão clamando, Senhor, à espera de uma resposta, à espera de um milagre. Senhor, que hoje seja esse dia, meu Deus, o dia que tu responde a oração, e esta eu falo para a glória do teu nome. Seja conosco, seja conosco. Mas que acima de tudo, Senhor, a minha oração é que tu ajude, meu Deus, a essas pessoas que têm dúvidas, a pessoas que estão, meu Deus querido, passando por momentos tão difíceis, que já não estão acreditando em mais nada, Senhor. Oh, Jesus, dê fé, acrescente fé, meu Deus. Trabalha nesses corações, conceda oportunidades. Meu Deus, esses momentos têm sido momentos reveladores, Senhor, onde muitos têm se firmado mais ainda, têm fortalecido a fé. Muitos têm te buscado mais, têm encontrado respostas maravilhosas e experiências pessoais contigo em meio a esta pandemia. Muito obrigado, Senhor. Mas há pessoas que têm desanimado, há pessoas, meu Deus, que precisam ter uma experiência pessoal e única, meu Deus. Conceda oportunidades, conceda meios, Senhor. Para que as escolhas, as decisões sejam corretas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos de Ti. Pai, eu finalizo este culto pedindo, meu Deus, que tu abençoe e fortaleça a tua igreja na terra. Nos ajude como igreja. Senhor, nos ajude a ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pastores melhores, servos, filhos e filhas melhores. Nos fortaleça, meu Deus. Seja conosco. Ó Deus, são tempos maus, tempos difíceis. E ó Deus, muitos têm sido levados ao engano, como foi levado, meu Deus, Eva. Mas ó Deus, não permita que o teu filho, tua filha, que a tua igreja, teu povo, sejam enganados. Muito pelo contrário, que os pés dos teus servos estejam firmados, fundamentados e fortalecidos em ti, através da tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Agora, Senhor, nos dê uma noite de paz, nos dê uma noite de sono na tua presença. Seja com a tua igreja, seja com o teu povo, e que o teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as mais doces e ricas consolações e conforto do teu Espírito Santo seja comigo, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, onde quer que estejam nesta hora, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu